Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui hoje se está valendo a pena comprar fundos imobiliários hoje em 2025 e qual a expectativa para fundos imobiliários nesse ano. Ah, os fundos imobiliários eles têm uma dinâmica muito atrelada tanto à inflação quanto também aos juros. Então, a parte ali de papéis, que é 20% do IFIX, praticamente. Então, vamos ter fundos que são atrelados à dinâmica de inflação, inflação mais um percentual, e fundos que são atrelados ao CDI, CDI mais um percentual. Quando a gente olha para fundos de tijolo, de maneira geral, então a gente vai ter as correções imobiliárias, né, correções dos aluguéis, as vendas dos imóveis, no caso de um fundo de desenvolvimento, atrelado também a essa inflação. E nesse último ano de 2024, nós tivemos uma inflação de 4,83. Só que mais do que isso, a gente começou o ano de 2024, ali final de 23, acreditando que os juros iriam para 8,5. Na realidade, ao longo do ano, os juros vieram para 12,25, onde finalizou, e a expectativa para 15,5%. Uma expectativa de juros bem alta. Então, a gente faz, basicamente, com que os fundos, de maneira geral, crescem muito, principalmente ali no mês de dezembro, mas acabaram recuperando. Então, de maneira geral, pessoal, eu quero até trazer aqui para vocês como foi essa histórico de rentabilidade ali de alguns ativos, só para você ter uma ideia. Vai olhando para o lado, estou olhando aqui no outro monitor. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, no ano de 2024, um ativo no qual o Ibovespa rendeu -10 e o IFIX -5. Quando a gente olha para outros anos anteriores, né, o IFIX 2%, o ano de 2023 aqui 15,5%, antes da pandemia, por exemplo, naquela trajetória de juros vindo para baixo, 36%, por exemplo, em 2019. O que acontece basicamente, pessoal, é o seguinte: quando a gente vai olhando, esse aqui são juros futuros, tá? Então a gente olha os juros futuros desde 2012 ali, expectativa alta, o IFIX vindo de lado, e quando os juros começou a ficar lateralizado de fato, o IFIX já começou a subir. Quando o IFIX foi vindo para baixo, o IFIX subindo bastante. Então, e quando eu falo do IFIX, pessoal, eu estou falando tanto de valorização na cota, quanto valorização por meio dos proventos, os proventos caindo todos os meses. Mas é claro, né, que se a inflação está mais controlada, os ativos IPCA+, ou mesmo as correções imobiliárias vão ser menores. Ao mesmo tempo, os ativos de CDI, se o juros está vindo para baixo, vai pagar um pouco menos. Mas mesmo assim, acaba pagando um prêmio muito interessante em relação ao CDI, aos títulos do governo. Então, nessa dinâmica onde os juros veio muito para baixo, o IFIX andou aqui 100% praticamente. Ali pós-pandemia, quando os juros começou a subir, o IFIX já começou a ficar mais lateral, com algumas correções. E aí a gente tem que pensar o seguinte: durante todo esse período dos últimos 5 anos, né, desde a pandemia, os ativos de maneira geral se apreciaram bastante, né? Então você vai ver o crescimento dos próprios fundos ganhando valor, correções monetárias, correções inflacionárias ali dentro dos seus imóveis, mas mesmo assim o IFIX não andou devido a essa questão de alta de juros. Quando começou a cair um pouquinho aqui no final no 2023, o IFIX já começou a subir e no começo desse ano bateu a máxima, no começo de 2024, perdão, bateu a máxima histórica do IFIX. Com a expectativa de juros indo para cima novamente, o IFIX começou a corrigir de maneira mais intensa, como vocês veem aqui nesse pontinho. O que acontece basicamente, pessoal, é o seguinte: olhando mais aqui um pouquinho para curto prazo, né, que a gente consegue enxugar um pouquinho mais esse gráfico, e a gente vê expectativa de juros indo para baixo o IFIX vindo para cima, né? Expectativa de juros indo para cima, o IFIX vem para baixo. Principalmente aqui no final do ano, aqui na reta final, onde os juros futuros subiram bastante, o IFIX apanhou. Olhando para a dinâmica agora, né,
diretamente dos juros em si, né, da Selic subindo, não a expectativa da Selic, que é os juros futuros, esse é a Selic de fato. Então a gente vai vendo aqui um pouquinho mais de histórico, né? A gente vê a Selic caminhando e subindo ali no ano de 2014, 2015, antes mesmo do impeachment, e o IFIX mais lateral aqui, quando a Selic, antes mesmo de cair, já começou a ocorrer uma valorização do IFIX. Então, aqui nesse ponto de curva, quando o IFIX, a Selic começou a cair, o IFIX já estava com valorização. E a Selic caindo foi tornando cada vez mais valorizado ali o IFIX. Vale também isso agora por ano de 2023, no qual teve queda de juros e o IFIX se valorizou. Né? Deixa eu puxar eu aqui um pouquinho para o lado, para que fique melhor para vocês. Aí o IFIX se valorizou. E aí, quando a Selic começou a subir, o IFIX novamente vindo para baixo. De maneira geral, né, pessoal, acho que um bom ponto é olhar o seguinte, né? E aí fica aquele recado de. Deixa eu até puxar aqui para. Onde vai o IFIX agora em 2025? Então, a expectativa nesse ano, juros mais altos, inflação, talvez, 4, 8, 5%. A questão é a seguinte: quando a gente olha o histórico da trajetória de juros aqui no país, e também quando a gente começa a enxergar que o Banco Central está subindo juros para controlar a inflação. Então, essa inflação ela tende a ser controlada? Ela tende. E se ela de fato for controlada, isso faz com que a inflação venha para baixo e você permita a queda de juros. Então, olhando para um histórico brasileiro, né? E aí, por sempre tirar muito daquele pessimismo que existe, a inflação no Brasil já foi muito alta. Hoje está na casa de 4, 8%. Talvez esse ano feche abaixo devido a essa alta de juros, enfim. Mas, de maneira geral, a trajetória de juros aqui no Brasil, ela vem vindo para baixo com o passar do tempo, né? Vocês podem perceber aqui, desde os anos anteriores, já veio descendo. Nós fletamos aqui com 2, chegamos a 2%, né? Durante a pandemia, mas pode ver que a trajetória está vindo para baixo, mais ali próxima, talvez 6%, no futuro, mas um pouquinho mais à frente. Então, com essa trajetória de juros indo para baixo, eu acredito que seja uma grande oportunidade, né? Comprar o IFIX nesse momento, para comprar ali o ativo, a categoria, classe de ativo de maneira geral, e conseguir uma boa rentabilidade. Então, isso faz com que você consiga, dessa forma, comprar um bom ativo nesse momento. Claro que vai ter ativo de inflação pagando muito bem, ativos pré-fixados, mas, de maneira geral, você vai ter uma liquidez muito grande, né? Tem mais dois, que são os fundos imobiliários. E o melhor de tudo, no momento igual a esse, pessoal, acredito que seja esse ponto que eu vou mostrar para vocês agora. Em que, quando a gente olha no momento igual agora, a gente vai aqui, ó, principalmente esse indicador aqui, preço por valor patrimonial. Como você pode ver, a maioria está abaixo de 1, ou seja, está abaixo do próprio valor patrimonial, patrimônio do fundo, né? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, né, a gente pode pegar um BRCO, que está em 0,80, né? Então tem um desconto ali de 20%, lembrando que para subir esses 20%, a gente está falando de 25% de alta para voltar no patamar atual dele, no patamar de 1. Né? Então, os fundos de altíssima qualidade estão descontados, propiciando dessa forma montar uma excelente carteira e montar um excelente panorama para você, olhando para curto, médio e longo prazo. Então, por isso que esse momento, e olhando esse ano, principalmente 2025, agora em janeiro, é um excelente momento para ter fundos imobiliários no portfólio, mas olhar com um horizonte um pouco mais longo, não se preocupar tanto com aquela volatilidade, esperar um pouco mais, vai montando o portfólio, vai pegando os proventos que forem caindo da sua conta e recomprando ali os fundos, fazendo com que a bola de neve cresça. Se você tinha 100 cotas, por exemplo, você pode terminar o ano com 115, 120 cotas. E aí você, com valorização, você consegue ganhar tanto na cota quanto na valorização. Eu acho que isso é o essencial e o espetacular dentro dos fundos imobiliários. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe um comentário ali sobre qual fundo você está comprando, sobre como você está olhando esse cenário de 2025, que você acredita. E a gente vai conversando sempre ali. Semana vai ter vídeo legal para você. Um grande abraço, valeu.